Nosso Senhor Jesus e Salvador seja com todos os irmãos. Amém? Você pode novamente abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Acabamos de ler este texto e esta noite vamos meditar um pouco mais nessa porção das Sagradas Escrituras. Estar aqui e dizer aos irmãos, ou pregar a palavra do Senhor aos irmãos, não é uma tarefa fácil. E se algum pastor, algum dia, ele disser para você ou para a igreja que é muito fácil estar aqui à frente, é porque ele perdeu de vista a graça de Deus. Porque olhando para o meu coração, para as minhas inclinações, olhando para quem eu era, ao estar diante dos irmãos, ou até mesmo estar aqui esta noite, reunidos para cultuar ao Senhor, precisamos estar sempre sendo lembrados da graça, da maravilhosa graça que nos alcançou. E esta noite nós vamos meditar, e como para os irmãos assim, ao saírem daqui, possam guardar isso no seu coração, e sempre lembrar que a graça de Deus e a sua obra na vida da igreja é algo real e que mantém o povo e mantém a sua igreja viva, mantém a sua igreja militante neste mundo. Ao dizer, irmãos, sobre a graça do Senhor a qual nós vamos meditar esta noite, lembramos que muitos fatores a qual nós podemos assim recordar em nossas mentes quem nós éramos, como estávamos e quem nós somos hoje, tão somente pela graça e misericórdia do Senhor. Nós não estamos aqui confiados em nossos méritos, em nossas forças. E quando eu disse aos irmãos, eu vir aqui à frente a pregar a palavra do Senhor, eu não venho no meu nome, eu não venho na minha força, eu não venho no meu intelecto. Eu venho na graça do Senhor, que me sustenta dia após dia, para alimentar o rebanho de Deus que está neste lugar. Porque se eu confiar na minha inteligência, se eu confiar nas minhas forças, se os irmãos estão aqui confiando nas suas forças para fazer a sua adoração, ou o seu culto chegar aos céus, ou o seu culto ser aceito pelo Senhor, certamente nós estaremos aqui perdendo o nosso tempo. Porque tudo que nós fazemos aqui é pela graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Até mesmo desde a hora que você se trocou para vir à igreja, você estava vindo aqui à comunhão dos santos, é a graça de Deus sobre você. Por isso, o Senhor assim que nos sustenta, nos guarda, o Senhor assim que nos livra de todo mal, o Senhor assim que mantém-nos firmes esta noite, a Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Então, essa noite, irmãos, nós queremos olhar para este texto, e você que já abriu em 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, ao verso de número 9, e meditarmos e entendermos como a graça de Deus alcança a vida da igreja, transformando, salvando, capacitando, edificando e preservando e guardando. Como a graça de Deus salva homens e mulheres que estavam distantes do Senhor e os transformam em filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Como por meio da graça de Deus somos capacitados, somos edificados. Como pela graça de Deus somos preservados e guardados até o último dia das nossas vidas. Sairemos daqui esta noite e muitas vezes nós venhamos para o culto achando que nós vamos sair mais animados, mais valentes para a semana, mas esta noite você vai sair daqui humilhado e se sentindo constrangido pela maravilhosa graça de Deus que te alcançou. Eu poderia parar por aqui, irmãos, mas o desafio desta noite é nós dependermos mais de Deus, mais da sua graça, confiarmos mais no Senhor e menos em nós, confiarmos e olharmos mais para a cruz de Cristo e menos olhar para nós. Vamos entender que nós não temos nada e não somos nada, e não levaremos nada, e tudo o que somos e temos aqui como igreja
não é nosso, pertence ao Senhor e é a graça de Deus sobre nós, só estamos de pé, ou só estamos aqui esta noite, porque a graça do Senhor nos sustentou em mais um dia. A graça de Deus na vida da igreja derruba todo o mérito humano, derruba todo o mundanismo e nos leva de volta para Cristo. A graça de Deus sobre a vida de pecadores, de homens e mulheres, a qual eu e você fazemos parte, tira de nós todo o mérito humano, tira de nós toda querer reafirmar e nos leva a estar com os joelhos dobrados aos pés da cruz e entendidos que nós não merecíamos tamanho amor. A igreja só causa problemas porque certamente ela perdeu a visão da maravilhosa graça de Deus. E nós estamos diante de 1 Coríntios, e Coríntios, os irmãos aqui desta igreja em Coríntios, eram uma das igrejas mais problemáticas que podia se existir em todo o Novo Testamento. Se os irmãos imaginam uma igreja problemática, imagine então a igreja de 1 Coríntios. E o que acontece com esta igreja é que eles perdem a visão, ou eles perdem de vista a graça do Senhor, a sua maravilhosa graça, e começam a confiar em si mesmo, achando que eles são dono de alguma coisa, achando que eles podem fazer alguma coisa, achando que pela sua força, pela sua inteligência, pelos seus méritos, eles são capazes de fazer alguma coisa. Muito bem lembrou um pastor, um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, que diz que não há nenhum centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo pertence ao Senhor, nada pertence a nós, não existe um centímetro quadrado que está fora ou está distante do domínio de Cristo. Romanos capítulo 11, o verso 36, se você quiser abrir a sua Bíblia, diz, e acompanhe comigo a leitura de Romanos capítulo 11, o verso 36, e o que diz em Romanos 11, o verso 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É dele, é para ele, são todas as coisas. No domingo passado, então, nós refletimos com o irmão Luiz Henrique sobre que em Cristo a submissão, a santidade, a unidade da igreja. E hoje nós vamos ainda nesta introdução que está do verso 1 até o verso 9, dividindo então assim do verso 1 ao 3, como foi exposto no último domingo, e hoje no verso 4 ao 9 nós vamos entender que somente pela graça, somente a graça pode livrar a igreja de toda a soberba, de toda a divisão, de todo o mundanismo. Somente quando nós lembramos da maravilhosa graça de Deus, nós nos humilhamos, renunciamos à impiedade e todo o sentimento de posse ou de alguma coisa, ou todo o mérito humano. Somente pela graça de Deus, por isso a graça de Deus e a sua obra na vida da igreja existe hoje, no passado e continuará a existir até o fim. Porque como nós lemos o verso 9, fiel é Deus, a qual nos chamou para a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. E ainda os versos anteriores vai dizer, para aquele grande dia. Irmãos, olha, quando nós olhamos este texto, Paulo ainda nesta introdução está esboçando a teologia que fundamenta toda a eclesiologia. Paulo, ele na sua introdução, e isso é muito notório em todos os escritos de Paulo, ele sempre trabalha aspectos teológicos, aspectos doutrinários e depois vai para a prática. Se você vai acompanhar o verso 10 até o verso 17 aí do capítulo 1, a qual possivelmente será tratado no próximo domingo, vai estar falando de uma divisão latente no contexto da igreja, mas Paulo, antes de tratar a divisão, lembra que somente a graça pode
derrubar a soberba, pode derrubar a divisão, pode derrubar o egoísmo, o orgulho, pode derrubar o sentimento de posse, porque nada temos, nada somos, tudo é para Ele, tudo pertence a Ele, e a Ele seja a glória para todos sempre, eternamente. Amém. Isto mostra mais uma vez que para mim e para você essa noite, que Paulo nunca separou a sã doutrina de uma vida prática. E ainda nesta introdução quero dizer aos irmãos que nós precisamos estar sempre cientes que a doutrina vai acompanhar a prática, que a prática sem a doutrina é um pragmatismo vazio, e a doutrina ou a experiência sem uma prática não vai levar ninguém a lugar algum. Por mais que as pessoas tendem a dizer, eu prefiro a experiência é o que importa. A experiência, se ela não estiver carregada de sã doutrina, ela se torna simplesmente algo vazio, algo sem fundamento. E uma prática sem a sã doutrina também. Por isso toda a exortação que Paulo vai ainda continuar, conforme nós vamos meditar longos meses ainda neste texto de 1 Coríntios, só se fundamenta por uma base da teologia, da sã doutrina, da verdade de Deus, porque é a única coisa que pode corrigir a mentira que há em mim, que há em você, a única coisa que pode corrigir tudo aquilo que nos separa de Deus é a verdade de Deus, é a doutrina de Deus. Não é conversas ou experiências para ficarmos contando e contando, mas é a verdade de Deus, que edifica os corações, que transforma as mentes, que quebra os grilhões, que traz a libertação. Mais à frente, então, Paulo, como já falamos, vai tratar das divisões. O interessante é que Paulo também, ele lembra sobre a graça, aqui nesses versos a qual nós estamos a meditar. Se você pode abrir comigo Efésios capítulo 2 agora, o verso de número 12 e ao verso de número 14, por gentileza. Efésios capítulo 2, o verso de número 12 ao verso 14. Paulo está dizendo, e nós lemos no último domingo, que esta igreja é formada por gentios. Paulo, em Atos 18, estava pregando aos judeus, e eles não estavam sequer olhando ou dando atenção à verdade do Evangelho. Então nós vemos ali Paulo, no todo o contexto de Atos 18, indo a pregar aos gentios. Então esta igreja dos primeiros, aqui os irmãos de 1 Coríntios, é formada por gentios. Mas se atente que este mesmo Paulo que escreve aqui o verso 4, principalmente falando da graça, vai dizer algo extremamente interessante e que faz todo sentido ao lembrar isso também aqui esta noite aos irmãos e a esses irmãos acerca da graça de Deus. Efésios 2, 12 diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegaste para perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio de vós. Paulo então está dizendo, e nós não cremos. E o verso 14 vai dizer que em ambos fez um só povo desde toda a eternidade, mas para a comunidade de Israel os gentios eram estranhos, e para os israelitas somente eles eram os queridinhos de Deus, somente eles eram os merecedores da salvação. Mas aqui em Efésios capítulo 2, o verso 12 ao 14, Paulo está mostrando que pela graça em Cristo Jesus, toda a separação, toda a divisão foi derrubada. E é interessante que no verso 10 em diante, ele vai continuar tratando da divisão nesta igreja, mas ele lembra que a graça de Deus nos fez um só povo, conforme ele vai dizer no verso 12, o verso 14, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os fez um povo, derrubando a parede da separação. Portanto, é por meio da graça que nós nos tornamos um só povo. Os gentios que estavam estranhos à aliança da promessa no Antigo Testamento, por conta que os israelitas se achavam somente eles seriam salvos. Mas no Novo Testamento isso fica mais claro, que é pela graça em Cristo Jesus
assim salvando um só povo, nação santa, povo escolhido do Senhor, a qual vai estar com Ele para todo sempre. Ainda, irmãos, quero dizer aos irmãos esta noite que uma das grandes verdades que todos nós precisamos sair daqui lembrados esta noite, que quem forma a igreja é Deus, quem edifica a igreja é Deus, quem protege a igreja é Deus. Amém, irmãos? Se você acha que você forma a igreja, você está enganado, porque a igreja é a comunhão dos santos, é pelo Evangelho, e só existia esta igreja em 1 Coríntios, conforme está o verso 4, que Paulo está dando graças a Deus, porque o Evangelho, porque a salvação chegou, porque Deus formou esta igreja. Quem forma a igreja não é homens, não é convenções, não é denominações, mas quem forma e salva a igreja universal na face da terra é Deus. Quem edifica esta igreja e capacita esta igreja é Deus. E quem protege e guarda esta igreja, por mais que nós podemos ter leis, por mais que nós podemos ter, e eu acho essas questões louváveis, mas isto tudo um dia pode falhar, mas o único que pode proteger e guardar até o fim a minha vida e a sua vida é Deus. É somente Deus. E isso está claro se você olhar do verso 8 ao verso 9 do 1 Coríntios capítulo 1. Se você olhar do verso 4, você vai ver que quem salva é Deus, quem forma a igreja é Deus. Se você olhar em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, quem edifica e quem capacita a igreja é Deus. Por isso essas verdades não podem perder de vista na minha vida e na sua vida e na vida desta igreja local. Ah, é o pastor, é os irmãos. Não, irmãos, é o agir, é a graça de Deus sobre nós. É somente Deus que faz isso. Tudo isso por sua graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesta noite, então, irmãos, aqui queremos entender que a graça nos alcançou, não pelos nossos méritos, mas pela sua bondade e misericórdia. Em 3 momentos nós vamos ainda meditar logo à frente. Em primeiro lugar, que a graça de Deus salva e transforma. Em segundo lugar, que a graça de Deus capacita e edifica. E em terceiro lugar, que a graça de Deus preserva e guarda até o fim. E aqui, sejamos todos nós honestos. Quem aqui já não teve o sentimento de que sempre alguma coisa está faltando na vida da igreja? Parece que alguma coisa está faltando nessa igreja. Parece que está faltando alguma coisa nesta igreja. E sempre nós estamos assim, parece que está faltando um departamento, uma música diferente, melhores finanças, pessoas, tantas outras coisas. Sempre nós temos um sentimento como igreja local, como povo do Senhor, que parece que algo está faltando na vida da igreja. Só que se nós perdemos a graça de Deus de vista, esse sentimento é doentio. Esse sentimento pode ser uma pedra de tropeço para a minha vida e para a sua vida. Porque a obra de Deus na vida da sua igreja foi completa em Cristo Jesus. Se você pode abrir o Evangelho de João, capítulo 19, o verso de número 30. Evangelho de João 19, o verso de número 30, diz o seguinte: E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e este está consumado, ele está dizendo, tudo que era necessário ter feito foi feito, tudo que era para ser feito em obediência ao Pai foi feito, e tudo aquilo que era necessário para a vida da igreja foi feito. Eu entendo sim, irmãos, que finanças, departamentos, edificações são questões sim importantes, são a treliça, como nós estamos falando aqui aos irmãos, mas isso não é o mais importante, porque o mais importante nós já temos, que é a graça de Deus sobre nós, que é o Cristo crucificado e ressurreto, e que voltará para nos buscar. Esta igreja estava dotada, conforme nós vamos ver mais à frente, de dons. Esta igreja, como foi dito no último domingo pelo irmão Luiz, estava em um importante polo comercial.
mas o que lhes faltavam era reconhecer a graça e voltar-se para Cristo. Nós não fazemos nada, é Deus que fez tudo. Nós estamos aqui para obedecer ao Senhor. Lembre-se que de umas melhores igrejas no livro de Apocalipse foi achada ser fiel, embora aquelas outras igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, depois você pode ler, você vai ver que a menor estava ali, foi achada fiel. Por isso muitas vezes, irmãos, ainda em caráter introdutório, quero dizer que nós estamos fazendo da igreja, que é alvo da graça do Senhor, para satisfazer as nossas vontades, fazermos as nossas políticas, as nossas sujeiras, e nós, irmãos, temos que tomar cuidado, principalmente o pastor que vos fala, de não usurpar com aquilo que não é nosso, de não tomar posse com aquilo que não é nosso, de não estarmos comprimindo os nossos interesses e trocando os interesses de Deus pelos nossos interesses, porque quem salva, quem transforma, quem capacita, quem edifica, quem preserva, quem guarda esta igreja até o fim é Deus. A igreja é de Deus, é para Deus e está segura em Deus até o fim. Amém, irmãos? A igreja é de Deus, é para Deus e está segura em Deus até o fim. Se você está aqui, se você faz parte desta igreja, não é para você, não é para o pastor, mas é para Deus. Esta igreja está segura em Deus, não está segura no ciclo de amizades, não está segura, mas está segura tão somente em Deus, é a verdade de Deus. Que esta noite possamos sair daqui, irmãos, dizendo que a maravilhosa graça de Deus nos salvou, nos edifica, nos guarda, nos preserva até o fim. Guarda a minha família, a sua família, guarda as nossas vidas, os filhos daqueles que são pais, os netos daqueles que são avós, os empregos, os negócios, a saúde, a providência, todos os dias, tudo o que temos e somos, a cada suspiro nosso, irmãos, é a graça de Deus. Amém, irmãos? Isso nos torna mais servos humildes, isso quebranta os nossos corações. Para o crente espiritual, para o crente carnal, isso é ofensa. Para o crente carnal, isso é ofensa. Mas para aquele que está no Espírito, para aquele que não vive conforme a sua vontade ou conforme as obras da carne, isto é ofensa. Mas para o espiritual, para aquele que está em Cristo, andando no Espírito pela palavra do Senhor, isso humilha os nossos corações, quebranta os nossos corações e nos leva para mais perto de Deus. Então, irmãos, falando sobre a graça, ainda quero definir com os irmãos, mas o que é a graça de Deus? E quero compartilhar. Graça significa favor imerecido, ou favor que seja, sem que seja ganho por esforço algum. A graça de modo algum depende de mérito humano, depende somente da vontade de Deus. A graça e mérito não podem estar ligados uma na outra. Não tem como nós estarmos aqui e achar que somos merecedores. Se nós acharmos que somos merecedores como igreja do Senhor neste lugar, a graça do Senhor está longe de nós, porque a graça, ela não está vinculada ao mérito humano. Depende somente da vontade do Senhor. São realidades totalmente opostas. Graça e mérito humano, assim como as trevas e a luz, elas não combinam. Graça e mérito humano não combinam. Não tem como você dizer que você é merecedor de alguma coisa. Mas falar disso, irmãos, em nossa sociedade humanista, em nosso tempo onde as pessoas estão procurando algo que lhes satisfaz, que lhes traga o prazer, é ofensivo. E para esta igreja, esta mensagem de graça aos coríntios era ofensiva, porque eles estavam procurando a satisfazer as suas vontades, eles estavam procurando os seus méritos. Por isso, assim como a luz e as trevas não combinam, a graça e os méritos humanos também não combinam. Se é por graça, então não é por obras.
Se é por graça, então não é por obras. Nós não somos salvos por conta das nossas obras, mas nós somos salvos para boas obras. A graça é absolutamente livre de qualquer influência humana. Portanto, não há nada que possa derrotá-la uma vez que ela foi dada. Não há nada que possa derrotar uma vez que ela foi dada. Uma vez que esta igreja, que a igreja do Senhor na face da terra, foi alcançada por sua graça, não há nada que possa derrotar a igreja do Senhor. Por isso, irmãos, aquele versículo que muitas vezes é usado, nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra a igreja, não está falando de igreja local, porque igrejas locais podem fechar, mas está falando da igreja universal, da igreja universal que está em todo o mundo, quando eu quero dizer aos irmãos, está espalhado em toda a face da terra, que é alvo da graça do Senhor. Pode levantar governos, pode levantar perseguições, mas nada vai derrotar a igreja que é alvo da graça do Senhor, porque não há mérito humano, não há mão do homem nisso. Há tão somente a soberana vontade de Deus sobre nós. Assim, irmãos, dizemos que nós recebemos a graça de Deus, não pelos nossos méritos, mas por sua boa vontade sobre nós. Estamos dizendo que somos indignos, que nós não merecíamos, mas recebemos essa graça maravilhosa e podemos assim trabalhar para o Senhor com alegria e com temor, sempre entendidos que tudo o que fazemos aqui nesta igreja, tudo o que almejamos a fazer, é pela graça do Senhor. A graça de Deus está fundamentada, não em méritos, mas está fundamentada na obra do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz. O pecado não pode destruir, a graça vai reinar sobre o seu povo, sua igreja, porque essa sim é a vontade de Deus para nós. Portanto, irmãos, Cristo é o fundamento da graça. Não tem como eu falar de graça, e não estou falando aqui de uma graça barata, mas estamos falando da graça que está fundamentada em Cristo Jesus. Favor imerecido, não há mérito humano. E assim é esta graça, no verso 4, se você pode se atentar comigo, é esta graça que transforma, é esta graça que salva. E Paulo está dizendo aí no verso 4, olha, eu dou graças a Deus por vocês, porque o Evangelho salvou, porque o Evangelho transformou estes corações. Uma promessa que foi feita, que Deus salvaria e Deus salva. E Deus salva por meio da pregação do Evangelho. Paulo então pregou, e Deus assim chamou os seus eleitos, chamou os seus escolhidos, e eles foram alvos da graça do Senhor. E Paulo então está dizendo, olha, estou dando graças a Deus, pela vida de vocês que foi alcançada por Cristo Jesus. Paulo então está louvando ao Senhor pela salvação, porque isto fundamenta a salvação, conforme Efésios capítulo 2, que nós lemos esta noite. Ela vem de nós, irmãos? Não, ela vem de Deus, é um dom de Deus. E Paulo já inicia, num bom sentido da palavra, já inicia quebrando tudo, quebrando todo o orgulho e dizendo, vocês só estão salvos por causa da graça de Deus. Vocês precisam parar e acalmar o coração de vocês. Vocês precisam olhar e ver que a salvação só chegou a vocês pela graça de Deus. A graça de Deus, ela vai resolver qualquer problema na vida da igreja. Porque se a igreja não reconhece a graça do Senhor, a salvação como dádiva do Senhor, ela se tornou qualquer outra coisa, menos uma igreja do Senhor. Ela se tornou um clube, se tornou um ajuntamento de pessoas, e Paulo então já inicia dizendo, a graça de Deus que vos foi concedida em Jesus Cristo, não é pelos méritos humanos. Em tantos os problemas que Paulo via essa igreja, Paulo então começa agradecendo pela salvação, agradecendo por esta obra maravilhosa.
Paulo agradece pelos irmãos e irmãs em Corinto. E segundo, ele mostra o motivo deste agradecimento pela salvação deles. A graça que Paulo aqui destaca não é uma graça comum, mas é a graça especial. Não está falando da graça comum sobre a criação, mas está falando da graça salvífica. Você não decidiu a ser salvo, você não decidiu, foi o Espírito Santo que trabalhou no seu coração e convenceu eu e você do pecado. E isto nos humilha, e isto tira de nós todo o sentimento de soberba. Se o Espírito não tivesse trabalhado no meu e no seu coração, nós não estaríamos aqui esta noite. E isso só ocorreu por causa da graça do Senhor. E o mesmo Paulo que está dizendo em ações de graça, e ação de graça pela salvação, que é pela graça, escreve em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós devemos dar graça, e Paulo estava dando graça pela salvação, embora ele sabia que muitos ali estavam rejeitando o Evangelho, abandonando o Evangelho, mas ele continua agradecendo ao Senhor. Não importa os problemas, em tudo nós devemos dar graças a Deus. E Paulo fazia isso já no início do verso 4. E quando nós estamos dando graças ao Senhor pela salvação, nós estamos dizendo que nós não estamos vivendo na nossa dependência, na nossa força, mas nós estamos vivendo na dependência do Senhor. Amém, irmãos? E o salmista vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam na força de suas mãos, mas nós confiamos no Senhor e na dependência do Senhor. Ações de graça pela vida dos irmãos e a salvação concedida é o que Paulo já inicia dizendo: olha, vocês precisam lembrar que tudo que vocês têm, a salvação é somente a graça de Deus. O Evangelho, o conhecimento, a manifestação, conforme nós vamos ver, a edificação, é graça de Deus. Uma igreja problemática, mas Deus tinha ali os seus eleitos. Uma igreja com diversas dificuldades, mas Paulo ainda consegue exaltar ao Senhor pelo Evangelho que chegou àqueles corações. Não temos nada, tudo é pela graça. E a minha vida e a sua vida, irmão, só faz sentido por causa da salvação em Cristo Jesus. Isso precisa ser resgatado na mentalidade minha, na sua mentalidade esta noite. Que muitos estão esquecendo que a maior obra que Deus fez na minha vida e na sua vida, você que está em Jesus, foi nos salvar, foi nos chamar pela sua maravilhosa graça. Muitas vezes, irmãos, e eu sempre digo isso com muita calma e temor ao Senhor, que se nós estamos em Cristo e somos salvos em Cristo, irmãos, o que vier depois é bônus, porque o nosso maior problema já foi resolvido. O que vier depois, irmãos, não temos o porquê ficar lutando ou brigando ou estar orgulhosos, soberbos, cheios de si, mas antes nos cabe humilhar e agradecer pela salvação. E Paulo pega isso no início como um ponto principal, que só existe esta igreja porque Deus salvou homens e mulheres. Só existe esta igreja em Coríntios porque Deus salvou por sua graça esses homens. A graça então que derruba o orgulho, derruba a soberba, derruba o sentimentalismo, derruba toda a condição, todo o mérito humano, toda a divisão, todo o mundanismo, principalmente nesta igreja, toda a exibição humana, todo o sentimentalismo de posse. Lembra que nós lemos em Efésios capítulo 2, principalmente o verso 1, que começa dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos distantes de Deus, éramos inimigos de Deus, e agora somos salvos. E conforme vai terminar o verso de número 9, dizendo, estamos em comunhão com o seu Filho. Quanto mais entendemos a nossa rebelião contra Deus, mais compreendemos a sua maravilhosa graça
Quanto mais entendemos a nossa depravação, mais nós vamos louvar a Deus por sua maravilhosa graça. Quanto mais entendemos os nossos pecados e a nossa inclinação para aquilo que desagrada ao Senhor, nós vamos mais dar graças ao Senhor que nos salvou da condenação, que nos salvou e nos libertou de todo o pecado. Isto aqui, irmãos, o verso 4 ainda já bastaria para solucionar muitos dos problemas que esta igreja estava se enfrentando. E ainda então assim continua dizendo o verso 5, 6 e 7, que a graça de Deus é que capacita, é que edifica a vida da sua igreja. Nele foram enriquecidos em tudo, não tinham nada e agora se tornaram ricos em tudo, conforme vai dizer o verso 5, E a pergunta que fica para nós esta noite é: quem éramos antes de Cristo Jesus? E agora quem somos depois de conhecer a Jesus Cristo? Quem éramos antes de Cristo Jesus? Estávamos lutando desesperadamente para estudar, trabalhar, formar, ter um bom salário, casar, ter uma boa casa, um bom carro e ponto final. Quem éramos antes de Cristo Jesus? Éramos inimigos de Deus. Estávamos atrás das riquezas desta terra, a qual a traça e a ferrugem irá corromper, irá comer tudo. Porque o próprio Jesus diz para guardarmos o nosso coração, porque aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Quem éramos antes de Cristo, e Paulo então começa a dizer a eles: olha, vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês não tinham nada, e nele vocês foram enriquecidos. Vocês eram pobres, vocês eram desprezíveis, vocês estavam distantes, vocês estavam atrás do dinheiro, atrás de posses. Essas coisas são passageiras, mas agora em Cristo, vocês foram enriquecidos com as ricas bênçãos insondáveis de Deus em Cristo Jesus. E ele vai dizer ainda no verso 5, eles foram enriquecidos de toda a palavra e de todo o conhecimento. Tudo o que eles têm, novamente, não é de mérito humano, mas não é fruto do homem, não vem do dinheiro, não vem das condições ou de sabedoria humana, não vem da tradição, não vem do currículo do homem, mas vem do alto, para que ninguém se glorie, conforme nós lemos o verso de número 9 de Efésios capítulo 2, não vem de obras para que ninguém se glorie. Esse enriquecimento não é posses, não é dinheiro, mas é o conhecimento da palavra, é o conhecimento de Cristo que se revelou a nós em toda a palavra. Em Cristo, o Verbo de Deus encarnado, o Logos de Deus, a palavra de Deus, a palavra que é atemporal, infalível, inerrante, inspirada, suficiente para toda a igreja, seja em qualquer tempo que for, em todo o conhecimento. E este conhecimento só se dá pela dependência do Espírito, quanto o Espírito ilumina a nossa mente e nos faz entender os desígnios de Deus e compreender as verdades de Deus. Sabemos, irmãos, que é pela graça que na palavra conhecemos mais de Deus e nos tornamos mais zelosos, tementes, reverentes, nos tornamos mais amadurecidos, crescemos espiritualmente, serviremos melhor, cultuaremos melhor, trabalharemos melhor, serviremos melhor. Tudo isso na palavra do Senhor, por meio da graça do Senhor, por meio de Cristo Jesus. E isso nós encontramos na palavra do Senhor. Então Paulo está dizendo que é Deus quem capacitou, é Deus quem edificou esta igreja e enriqueceu esta igreja em Cristo, para que tudo que esta igreja pudesse precisar na santa peregrinação até o último dia, ela estaria sendo suprida. Pode nos faltar dinheiro, mas não vai faltar Cristo. Pode faltar a luz nesta igreja, mas não vai faltar Cristo. Pode faltar os instrumentos, pode faltar quem toque, mas o essencial nós temos. É o Evangelho, é Jesus.
Era isso que Paulo estava dizendo: olha, vocês foram enriquecidos com o principal. Mas muitas vezes faltou um baixista. Acabou o mundo. Não acabou, irmãos. A obra vai continuar. Estragou um ventilador. Não tem condições, como muitas igrejas que estão por aí. A obra de Deus vai continuar, porque nós temos o essencial. Nós temos tudo. Nós fomos enriquecidos em Cristo. E ainda assim ele vai dizer no verso de número 6, que o testemunho foi confirmado. O que é sinônimo de riqueza para esta igreja, ou para a minha vida e para a sua vida? O que era sinônimo de riqueza para os irmãos aqui em Corinto? Muitas vezes em nossos dias a mentalidade é de uma membresia, que é o sinônimo de riqueza, que uma boa entrada financeira, ter boas edificações, ter bom templo, ter grandes coisas. Irmãos, eu não sou contra isso, mas isso não é o mais importante, porque o sinônimo de riqueza, conforme o Evangelho, conforme a Bíblia, é estar mais saturado de Cristo, é estar mais cheio de Cristo, é estar firmado em Cristo. Nada disso que o mundo aí fora está dizendo que é sinônimo de riqueza para nós é. Embora muitas igrejas estão dizendo que é posses, é megas construções, mas elas estão perdendo o que é essencial, que é o Cristo crucificado. O que é sinônimo de riqueza. O que nós precisamos entender esta noite, que Paulo está chamando a atenção ainda nesses versos iniciais, é que esta igreja, conforme foi pregado no último domingo, e nós falamos esta noite para todos nós aqui, precisamos entender que nós precisamos desesperadamente de Cristo, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, a cada suspiro que eu e você damos aqui sentados esta noite, nós precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo. Se estamos aqui respirando, é por causa da graça de Deus por meio de Cristo. É por conta de Cristo. O que nós precisamos é de Cristo. E ainda assim, caminhando, irmãos, ele vai dizer que nele fomos e somos confirmados diante do mundo como filhos de Deus. E Paulo ainda vai dizer que aqui, esses a qual receberam, verso 6, foram a referência, no momento da salvação do Evangelho, a esses que foram salvos. O verso 6 vai dizer: assim como um testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. O testemunho de Cristo havia sido confirmado neste lugar, e como o testemunho de Cristo havia sido confirmado, porque esses se tornaram recipientes da graça de Deus, do Evangelho de Deus, de Cristo, e assim eles foram então confirmados como testemunha de Cristo. Já parou para pensar, irmãos, que de inimigos nós somos feitos testemunhas de Cristo? Já parou para pensar isso, irmãos? Éramos inimigos de Cristo, e agora somos testemunhas de Cristo, para testificar o que Ele fez, o que Ele faz por nós, e fará até o último dia. Paulo está dizendo: vocês são, o testemunho de Cristo foi confirmado no meio de vocês. Deus tinha ali os seus salvos, sua igreja, mesmo em tantas dificuldades. O que dá a entender para nós esta noite, conseguimos assim extrair do texto, que ali tinha irmãos que se pareciam com Cristo, que viviam nos passos de Cristo, e Paulo diz que o testemunho foi confirmado, mas agora com o passar do tempo, Cristo foi abandonado, e foi dado lado à vontade da carne, à vontade do homem, às concupiscências, e se esqueceram de Cristo, e deram atenção mais às suas vontades, às suas paixões, e por isso Paulo diz que esta igreja chegou aonde chegou, porque eles abandonaram a Cristo. A pergunta que nos traz esta noite é: como o testemunho de Cristo é confirmado em nossa igreja? Como o testemunho de Cristo é confirmado na minha vida e na sua vida? Será que através de um coração transformado, atitudes de um coração transformado, de palavras, de amizades, pela comunhão dos santos? Será que é pela renúncia da impiedade?
Será que ela, por um viver em santidade, como o testemunho de Cristo é confirmado na Igreja Batista Saron, nos seus membros, naqueles que aqui se ajuntam para louvar ao Senhor? O que é ser uma testemunha de Cristo? De fato é ser um representante, é testificar, é anunciar. Sejam em atitudes e em palavras, que esta igreja seja uma testemunha viva de Cristo. Seja nos cultos, que estejam saturados de Cristo, sejam no louvor, na pregação da palavra, nos departamentos, seja qual for o ambiente desta igreja, tudo pertence a Cristo, e que isto tudo seja saturado, cheio de Cristo. Que a Igreja Batista Saron seja um testemunho do Cristo vivo, que foi crucificado, morto, mas ressurreto e voltará para buscar a sua igreja. Que a Igreja Batista Saron seja testemunha neste bairro, nesta cidade, neste estado, nação e no mundo, como já foi dito esta noite. Que sejamos testemunhas de Cristo para a glória de Deus Pai, não pelos nossos méritos, mas para a glória de Deus Pai. Assim ainda, irmãos, caminhando, ele vai dizer que foram capacitados e que não falta nenhum dom a esses irmãos. Ele vai dizer que somos capacitados, ele vai dizer o verso 7, de maneira que nos falta que nenhum dom vos falta. Nós aqui não vamos entrar, e o foco aqui de Paulo não é, e ele vai discutir mais à frente acerca dos dons espirituais, mas ele está dizendo que quem deu os dons a esta igreja foi Deus, e os dons são para a edificação da igreja, não para o uso, fruto pessoal. Os dons à disposição para o serviço da igreja, para a edificação da igreja, para o louvor e a glória do Senhor. E quem concedeu estes dons, conforme nós vemos, a salvação é um dom de Deus, e isto é de Deus, e Deus concede à sua igreja. E Paulo então está dizendo, olha, e ainda que de uma forma bem forte, está dizendo, olha, não falta nenhum dom a vocês, e tudo que vocês têm aí, não vem de vocês, mas vem de Deus. E é para a edificação da igreja de Deus. Os dons servem para o discipulado, para a perseverança, para o amadurecimento, para o crescimento, para a disciplina, para a caminhada até o dia de Cristo. E tudo isso Cristo confiou, conforme vai dizer, conforme a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, ele vai requerer um dia os talentos, também o dom que foi confiado. Será que nós temos consciência de que seja qual dom, de ensinar, de proclamar, nós temos várias listas as listas de dons nas Sagradas Escrituras, especificamente no Novo Testamento, mas o foco é dizer que Deus é quem dá estes dons, Ele é quem capacita a igreja, e isto não é para o uso de homens, para o benefício de homens, mas para a edificação do seu corpo. Os dons não são nossos, mas é de Deus, e é para a edificação da igreja de Deus, para a preservação ou perseverança dos santos e da igreja de Deus até o último dia. Se o alvo dos dons for a minha edificação própria, os meus benefícios próprios, nós estamos cometendo um grave erro com aquilo que Deus confiou a nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E assim, Ele possa, assim como Paulo está dizendo a esta igreja, olha, os dons que vocês têm, vocês foram enriquecidos, e tudo isso foi Deus quem deu a vocês. Não vos faltam. Até o dia do Senhor vocês estarão guardados nesta manifestação. E por último, irmãos, e para assim caminharmos, para encerrar, a graça de Deus nos preserva e nos guarda até o fim. Deus é fiel, não porque você está aqui mais bonitinho esta noite, ou mais cheirosinho. Deus é fiel não porque você orou mais essa semana, ou leu mais a Bíblia essa semana. Deus continua sendo fiel. Porque se fosse depender da minha leitura bíblica, da sua leitura bíblica, das nossas orações, para Deus ser fiel, ai, meus irmãos, nós estaríamos perdidos.
Mas Paulo está dizendo aqui que Deus é fiel, este Deus, o Deus da aliança, o Deus do pacto da graça. Nele estamos firmados e seguros até o fim, somente pela graça. Só somos salvos por meio da graça. Somos salvos não pela perseverança, mas para perseverarmos nessa graça. Temos o firme fundamento, não estamos firmados na areia, conforme aquele homem que vai construir a sua casa na areia. Como Ele nos manterá firme por meio da sua palavra, por meio do conhecimento dEle. E assim, porque Ele é fiel consigo mesmo, e Ele irá salvar um povo para si, independente da condição de homens. Em Cristo somos achados irrepreensíveis, sem nenhuma condenação, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, conforme vai dizer a palavra de Deus em Romanos. O que é ser irrepreensível? É não ter do que se envergonhar, mas antes estar em paz com o Senhor. É não ter nenhuma acusação que comprometa o seu caráter. Esta igreja tinha pecados sérios, e Deus, por sua fidelidade a si mesmo, estava purificando, estava exortando, estava transformando estes corações por meio do Evangelho. Você está em Cristo? Você está firmado em Cristo, ou você está firmado em seus conhecimentos, em suas habilidades? Somente em Cristo a igreja estará firme para todo sempre. E Paulo então assim encerra dizendo, irmãos, que Deus é fiel, e assim fiel porque nós somos chamados a esta comunhão com o seu Filho. E esta comunhão com o seu Filho, antes éramos inimigos, agora temos comunhão com o Senhor. Nele o pacto da graça, nele a fidelidade, nele ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, não por causa dos nossos méritos, mas porque Ele é Deus, porque Ele não mente, porque Ele é Deus do pacto da graça. Ele tem um pacto, uma aliança para com o seu povo, e Ele irá salvar um povo, Ele irá levar um povo para si, para o louvor dEle, para a glória dEle, não pelos nossos méritos. Muitas vezes nós achamos que somos o centro da salvação de Deus. Nós não somos o centro da salvação de Deus. Tudo o que Deus realiza em Cristo Jesus é para a sua glória, é para o louvor dEle mesmo. Até mesmo no dia que vai condenar ímpios ao inferno, Ele será glorificado e Ele será exaltado. Ele nos chamou um povo para si, mediante a graça, mediante a fé. E esse chamado não é de vontade humana, mas é de vontade soberana do nosso Deus. Irmãos, antes éramos inimigos, estávamos distantes e agora estamos em comunhão com o Senhor. Você está em comunhão com o Filho de Deus, Jesus Cristo? Como está a sua comunhão com Cristo? O que levou a igreja a enfrentar vários problemas foi que ela perdeu a comunhão com Cristo. E assim, mesmo ela perdendo essa comunhão com Cristo, Ele permaneceu fiel. Somente em Deus temos a verdadeira fidelidade, não em nós, mas nele, não por nossos méritos, mas por conta dele mesmo. Este é o Deus da Bíblia, Ele é fiel consigo mesmo até o fim. E que possamos assim descansar nesta verdade, por conta da sua graça, podemos descansar nesta verdade. Quero trazer aplicações e assim encerrar esta noite dizendo aos irmãos: você entende a graça de Deus sobre sua vida, sobre o seu serviço, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu emprego? Você entende que tudo o que você tem, ainda seja em dificuldades, ainda seja em lágrimas, tudo o que você tem é pela graça de Deus? Você consegue entender isso esta noite? Você que é casado, você consegue entender que você que é marido, muitas vezes, aqui eu também como marido, andamos na carne, muitas vezes maltratamos as nossas esposas, mas é a graça de Deus que mantém o nosso casamento? Você consegue entender, esposa que está aqui esta noite, que por muitas vezes você está andando na carne, mas é a graça de Deus que sustenta o seu casamento? Você que é filho, que mesmo sendo desobediente,
mesmo sendo respondão aos seus pais, consegue entender que é a graça de Deus sobre a sua vida? Será que podemos dizer esta noite que compreendemos a graça de Deus? Será que você consegue entender que a graça de Deus sobre a vida desta igreja, ainda que muitos abandonaram o Evangelho, ainda que muitos viraram as costas para o Evangelho, é a graça de Deus que sustenta esta igreja? Você consegue entender e enxergar a sua rebelião contra Deus e a sua maravilhosa graça? Será que nós, irmãos, podemos dizer esta noite, graças a Deus pela vida uns dos outros? Ou será que nós temos que dizer misericórdia, Senhor, pela vida dos meus irmãos? Será que, como Paulo, nós podemos dizer graças a Deus porque o Evangelho alcançou homens e mulheres na Igreja Batista Saron? Ou será que nós temos que dizer misericórdia, Senhor, que eles estão abandonando o Evangelho? Você consegue entender, irmãos, que nós não temos nada, e tudo que temos, ainda que temos como uso para o louvor de Deus, é graça de Deus? Nós não temos nada, tudo pela graça, tudo dele, pertence a Ele, a graça de Deus sobre nossas vidas. Ainda como aplicação para os irmãos esta noite, Cristo é suficiente para você? Ou ainda você está procurando e eu estamos procurando outras coisas para satisfazer que não estão em Cristo? O que é sucesso para você? O que é sucesso para a vida desta igreja? Que seja estarmos saturados do Evangelho, embora as demais coisas vos serão acrescentadas, mas nós não estamos em busca de riqueza que a traça e a ferrugem irá corromper ou irá corromper, mas nós estamos em busca do Cristo crucificado, mais parecido com Ele, mais cheios dEle. E ainda, irmãos, para terminarmos, em que você apoia a sua vida? Em seus méritos ou nos méritos de Cristo? Em que a sua vida está apoiada esta noite? Se for nos seus méritos, eu tenho algo a dizer: abandone, arrependa-se, corra esta noite para os pés de Cristo. Mas se a sua vida está firmada, está sustentada em Cristo, se apegue cada vez mais a Ele, se apegue cada vez mais a Ele, busque cada vez mais a Ele, esteja saturado cada vez mais dEle. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, misericórdia de nós, que por muitas vezes achamos que é por nossa força, que é por nossos méritos que esta igreja está de pé. Que é, ó Deus querido, por vontade de homens, mas não é, Senhor, é por Tua graça. A graça do Senhor está sobre este lugar. Que sejamos, de fato, ó Deus, uma igreja, a membresia, o ajuntamento dos santos neste lugar, reflexos, ó Deus, da Tua graça sobre nós. Na nossa forma de trabalharmos para o Senhor, de estarmos aqui juntos, é a graça do Senhor. A graça que nos purifica, a graça que nos santifica na palavra, a graça que alcança a vida desta membresia. Sustenta, Senhor, os meus irmãos e irmãs que aqui estão, Teu povo neste lugar. E assim como o apóstolo Paulo estava exortando esses irmãos em Coríntios, ó Deus, que sejamos também exaltados e edificados, cientes que a graça do Senhor atua na vida da sua igreja, independente dos méritos humanos. O Senhor vai fazer a sua obra, o Senhor vai continuar guardando o Teu povo, edificando o Teu povo, preservando o Teu povo para o Seu louvor e para a Sua glória. Porque se dependesse de mim como pastor, se dependesse dos membros desta igreja, se dependesse dos líderes desta igreja, se dependesse das nossas posses, das nossas aquisições, tudo isso aqui, ó Pai, já estaria por terra. Porque nós somos falhos, pecadores, mas carecemos da Tua graça todos os dias.
Por isso, ó Pai, seja dons e talentos, que seja para a edificação da igreja do Senhor e para o teu louvor, não para o uso de homens, para a glória de homens, mas que seja para a glória do Senhor, ó Pai. E cientes estamos que o Senhor manterá firme o teu povo, a tua igreja, até o último dia, até o dia do Senhor, o dia do Senhor, a qual nós estaremos contigo, um dia de alegria para os eleitos, para os salvos, mas um dia de temor, de terror, para aqueles que estão distantes do Senhor. Agradecidos estamos pelo dia, pela semana que inicia, pelas dificuldades que temos, porque em tudo podemos ver a tua graça sobre nós. Assim oramos, meu Pai, confiados não em nossos méritos, que não haja mérito de ninguém nesta igreja, Senhor. Não há mérito meu, não há mérito de ninguém aqui, Senhor. Mas haja os méritos de Cristo somente. Somente Cristo. Somente os méritos de Cristo. Para que em tudo sejas o Senhor glorificado e exaltado. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.